A pergunta é: anjos caídos tiveram relações sexuais com mulheres? Será que anjos podem ter relação sexual com a mulher? Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Quem são esses filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? A pergunta está lançada. Quem são esses filhos de Deus e as filhas dos homens filho de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram? Quem são? Vamos lá. Existem 3 classes de interpretações. A primeira classe de interpretação é que esses filhos de Deus são os setitas, ou seja, a descendência de Sete. Nós estudamos a descendência de Caim, que foi uma descendência ali que levantaram homens poderosos, de progresso, e homens também maus. Começou a bigamia nessa descendência, e depois a morte, né, também que vemos que aconteceu nessa genealogia. Houve todo tipo de atrocidade. E nós vemos aqui na genealogia de Sete, que é uma genealogia simples e uma genealogia que era temente a Deus. Tinha muito temor de Deus. Então a ideia é essa genealogia dos filhos de Deus, que são a descendência de Sete, juntou com a descendência de Caim, que diz que são filhos do homem. Ou seja, quando fala filho de homens, filho dos homens, fala de carnalidade. Quando fala de homem, fala de carne, de coisas naturais, né? Homens carnais. E quando fala de filhos de Deus, fala de homens que estão no âmbito espiritual. Então essa é a interpretação cristã tradicional. Os setitas, que são os da descendência de Sete. E também tem outra, que diz que são os anjos. É a interpretação judaica mais antiga. Mas eles apoiam em Jó capítulo 1, versículo 6, onde diz, aqui na palavra de Deus: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nós observamos que nesse texto aqui, os filhos de Deus, verdadeiramente aqui são anjos, filhos de Deus. Mas tem palavra na Bíblia que está escrita, mas não é aquilo que está escrita. A gente olhando pelo contexto. E nós não podemos criar um link de uma passagem, algo que está escrito, com outros, algo que está escrito parece que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Por quê? Porque nós vemos que esses filhos de Deus aqui realmente são os anjos. Mas Jesus disse em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Aqui foi uma pergunta que os fariseus fizeram a Jesus acerca do casamento. Se o homem tinha 7 mulheres, com quem ele iria ficar no céu? E Jesus falando que na ressurreição nem se casam, não se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Os anjos que não procriam. Então observamos que esta ideia não bate aqui com a doutrina de Cristo. Mesmo que seja que os anjos caídos que incorporaram em pessoas, mas se fosse anjos caídos e incorporando em pessoas também, então esses filhos aí nasceria da pessoa que era incorporada, não dos anjos, porque os anjos não têm o sêmen. Então esta é uma das teorias que nós estamos aprendendo, mas eu descarto essa teoria. E também tem a teoria que é muito aceita também, que é a terceira, que diz que são sucessores reais, tirânicos de Lameque. Que nós vemos lá os filhos de Lameque, que verdadeiramente eles progrediram, a zona rural, a zona urbana, a arte, nasceram deles. Então que esses eram verdadeiramente reis
poderosos. Essa interpretação é a interpretação bíblica do século II depois de Cristo. Filhos de Deus pode ter o significado de homens poderosos nessa interpretação. Pode ser reis. Por causa de suas riquezas e poder, fundaram os primeiros haréns. São uma interpretação também muito aceita por muitos teólogos. Mas eu fico mais com a interpretação da descendência de Sete. Tá? Eu espero que você tenha entendido isso aqui. Vamos seguir para a nossa aula.